Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da minha série sobre o mercado de colecionáveis. Eu vou te mostrar como é possível trabalhar de casa para as maiores empresas de colecionáveis do mundo, esculpindo personagens de filmes, jogos e séries, como esse Batman aqui atrás de mim, que eu fiz para uma empresa lá do Japão. Eu preparei uma apresentação com muito conteúdo bacana, cheio de imagens super legais, então vamos lá para o computador. Primeiramente, vou me apresentar aqui para quem não me conhece. O meu nome é Álvaro Ribeiro, eu sou um artista 3D e eu atuo no mercado de colecionáveis há mais de 6 anos. Eu trabalho aqui do Brasil para as maiores empresas de colecionáveis do mundo, fazendo personagens de histórias em quadrinhos, filmes, jogos, esse universo geek, né? E aqui estão alguns exemplos de personagens que eu já fiz. Temos aqui o Witcher, o Geralt, né, do jogo Witcher, que eu fiz para Prime One, que é uma das maiores empresas do mundo, né, lá do Japão. Esse personagem do meio é o Dente de Sabre, que eu fiz para uma empresa lá de Singapura, a XM Studios. E à direita nós temos o Hitsugaya, que é um personagem do Bleach, que eu fiz para a empresa Tsumi Art, lá de Luxemburgo. E esses são apenas alguns exemplos, né, de estátuas que eu realizei. Tem muitas outras que eu esculpi ao longo dos anos. E além de trabalhar profissionalmente com isso, né, fazendo projetos para empresas, recentemente eu adquiri 2 impressoras 3D, né, tá cada vez mais acessível. E com isso eu consegui imprimir meus próprios personagens, né, minhas próprias criações. Então aqui estão alguns exemplos dos personagens que eu venho criando. E é muito legal, né, porque projetos profissionais a gente tem regras, a gente tem um cliente. Só que quando a gente faz projetos pessoais, a gente tem liberdade total. Então eu acho que é uma maneira muito divertida assim, de expressar a nossa arte mesmo. Então o que era para mim apenas uma profissão, hoje também virou um hobby. Quando eu estou no meu tempo livre, né, eu estou sempre fazendo algum personagem e já pensando em imprimir ele. E é uma sensação muito louca você criar uma coisa no computador, né, tá ali horas e horas na frente do computador e através da impressão 3D você materializar aquele objeto, né? Hoje eu tenho uma estante cheia de estátuas que eu criei no computador. Então é uma sensação muito maluca isso. E dá pra ver que é possível criar diferentes tipos de personagens, né? Tem personagens meus que são mais dark, assim, mais detalhados, né? Mais sombrios, como o Lutmus, né? Que eu criei no meu curso avançado. E tem também esse orczinho simpático do Orc, que foi um personagem bem mais cartoon, né? Mais simples que eu criei para o meu curso básico. Ok, eu mostrei umas imagens legais, né? Uns personagens, mas deve estar se perguntando, pô, mas o que é isso, né? Isso é uma profissão, dá pra viver disso? Quando eu falo que eu sou um artista 3D, as pessoas imaginam que eu sou vagabundo, que eu fico o dia inteiro no computador sem fazer nada, que eu fico só jogando. E sim, eu jogo, né? Mas ser artista 3D é sim uma profissão e pode ser muito rentável. Geralmente no Brasil, quando a gente fala que é artista, as pessoas acham que a gente é quebrado, que não tem dinheiro pra nada, que tá cheio de dívida, né? É o senso comum das pessoas. Ou as pessoas pensam que eu trabalho com publicidade ou coisa do tipo e associam muito isso a virar à noite, trabalhar pra caramba, igual um maluco, não ter um retorno financeiro por isso, apesar de trabalhar bastante, né? E, felizmente, no meu caso, a realidade é bem diferente. Como nesse mercado a gente pode trabalhar não só para o Brasil, né, mas para o mundo inteiro, o artista 3D ele pode ser muito bem valorizado por isso. Só para você ter uma ideia aí de valores, né? Em média, atualmente eu recebo cerca de $8.000 por projeto que eu faço, né, por estátua. Em algumas estátuas, em alguns trabalhos que eu fiz, eu já recebi mais de $10.000 por isso. Sim, eu já recebi mais de $10.000 para esculpir um super-herói. Foi um projeto super legal. Eu coloquei no meu portfólio, o pessoal adorou e ainda eu vou ganhar de presente uma cópia dessa estátua. Isso é muito legal dessa profissão. Além de me divertir muito, eu acabo criando uma coleção pessoal sem ter que comprar mesmo as estátuas. Dependendo da cotação, né, do dia, $10.000 pode ser mais de R$ 40.000. Assim, é importante deixar claro que não são projetos simples, né? Não é uma coisinha que eu faço de um dia para o outro. São projetos que podem levar 2 ou até mesmo 3 meses. Mas mesmo assim, né, se você fizer as contas, dá uma renda mensal muito alta. E o melhor é que é possível fazer isso tudo sem sair de casa, né? Com a internet, a gente consegue fazer projetos para o mundo inteiro, sem ter que pegar trânsito, ter carro, se arrumar para ir para o trabalho, nada disso. Então, se a gente juntar isso, né, essa profissão acaba sendo não só divertida, mas muito confortável e pode ser bem rentável também. E depois de ouvir isso tudo, você deve estar se perguntando, pô, mas será que qualquer um consegue chegar lá? Será que o Álvaro
foi tocado por uma luz divina? Será que o Álvaro, quando usava fraldas, já fazia umas estátuas muito loucas? E claro que não, né? Eu não nasci com um dom divino, eu comecei do zero, sem saber nada de 3D, sem contatos, tive que ralar bastante para entrar no mercado. E aqui está um exemplo de um dos primeiros projetos que eu desenvolvi no início da minha carreira. No início dos meus estudos, na verdade, né? E você viu que eu comecei do nada, né? Um trabalho bem ruim. E aqui está um exemplo da minha evolução, né? Esse trabalho da direita talvez é o projeto mais complexo que eu já fiz, que é um lobo da DC que eu fiz para a empresa XM Studios. É uma estátua super complexa, com uma moto super detalhada. E na esquerda está um projeto que eu fiz também no começo dos meus estudos. Então você vê que foi uma evolução absurda, né? Se a gente comparar um trabalho mais atual com o trabalho que eu fiz lá no começo. Isso mostra, né, que eu comecei de um ponto, eu não comecei já fazendo um projeto super complexo. Fiz um projeto simples, fui evoluindo, dedicando bastante, procurando informação, estudei, fui evoluindo e cheguei no ponto que estou hoje. E você não precisa de dom para isso, eu tenho certeza que qualquer um consegue chegar num nível de arte muito alto, basta se dedicar bastante. Não é nada fácil, mas é perfeitamente possível. E para mostrar que eu não sou um caso isolado, né, eu não sou uma exceção nesse mercado, eu peguei aqui um exemplo do Fabiano Carlos. Ele foi meu aluno em 2015 e aqui está um depoimento, né, que ele fala como as aulas comigo ajudaram ele, né, mudaram a vida dele. E você vê nessa imagem a evolução absurda que ele teve em apenas um ano. Em 2015 ele estava fazendo esse projeto simples, em 2016 ele já estava fazendo o Killer Croc para aquela empresa lá do Japão, a Prime One. Isso você vê que ele evoluiu muito rápido, né, em apenas um ano. Isso mostra que não é necessário vários e vários anos para você chegar num nível bem alto de qualidade no seu trabalho. Isso mostra que buscando informação nos locais certos, procurando cursos bons e com bastante dedicação, você consegue chegar nos seus objetivos em um curto período de tempo. Obviamente que não foi um processo fácil, né? O Fabiano teve que ralar muito, né? Esse ano foi bem intenso para ele, mas o cara chegou lá. Também é importante deixar claro que isso não é uma regra, não quer dizer que qualquer um vai evoluir nesse ritmo. No caso, o Fabiano conseguiu evoluir muito em um ano, mas cada um tem um ritmo, né? Tem uma rotina, consegue dedicar um certo tempo todo dia, então não tem regra. É muito difícil sim chegar no nível que ele chegou, mas é perfeitamente possível. E antes de falar sobre o mercado de colecionáveis mais a fundo, né, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Desde quando eu comecei ali os primeiros trabalhos até onde eu cheguei aqui hoje. Como muita gente que trabalha com 3D, eu comecei também desenhando. Eu gostava muito de desenhar. Eu era aquela criança clássica da classe, né, da aula, que gostava de desenhar, ficava desenhando monstro, o caderno todo rabiscado. Só que eu fazia isso por prazer, né? Eu não tinha um direcionamento e nem sabia que isso podia me ajudar algum dia. Só fazia porque eu gostava mesmo. Mas, já que eu estou falando de desenho, eu vou deixar uma coisa muito clara aqui. Você não precisa saber desenhar ou desenhar super bem para se tornar um artista 3D. Muita gente acha, né, que para você ser um artista 3D, você tem que ser um mestre do desenho. Isso não é verdade. Só para dar um exemplo, né, esse desenho da esquerda foi um desenho que eu fiz quando eu era bem pequeno, né, o Bad Boy. E o desenho da direita eu fiz há mais de 10 anos atrás. Foi um dos últimos desenhos que eu fiz no papel mesmo, na época da escola ainda. E provavelmente é um dos melhores desenhos que eu já fiz na minha vida, porque depois disso eu posso contar nos dedos as vezes que eu peguei uma folha de papel e um lápis para desenhar. Se eu me comparar com os desenhistas, né, as pessoas que se dedicam a isso, eu sou muito amador, realmente eu não desenho muito bem. Mas calma, se você gosta de desenhar, já desenha há mais tempo, isso vai ser uma habilidade muito útil caso você queira aprender 3D. Porque quando a gente aprende a desenhar, né, eu tenho a prática de desenhar, a gente desenvolve várias habilidades, como um olhar mais crítico, noções de proporção, de anatomia. Todas essas coisas são habilidades que vão te ajudar muito no 3D. Você consegue aplicar tudo isso na hora da escultura. Porém, se você nunca desenhou na vida, é perfeitamente possível você aprender todas essas noções diretamente no 3D. Você não precisa de passar pelo desenho. O desenho não é um pré-requisito para ser um bom artista 3D. Você já pode começar direto no 3D e ali você vai desenvolver todas as habilidades necessárias. Mas continuando a minha história aqui, depois dessa época da escola, né, eu tive que escolher um curso para fazer, né, vestibular,
A gente ainda tem muito essa cultura de que todo mundo tem que fazer faculdade, e eu acabei escolhendo fazer o curso de cinema de animação na UFMG, que é a faculdade aqui da minha cidade. E ali para o terceiro ano na escola, eu já comecei a ter um interesse pelo 3D e comecei a estudar o básico. Então, quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia ter aulas muito loucas de 3D, que eu ia aprender a fazer personagens, a fazer jogos, achei que ia ser muito foda. Eu já tinha uma noção de que eu queria focar na parte de criação de personagens e achei que a faculdade ia ser ah, o que ia realmente me tornar um profissional. Mas, em pouco tempo, eu percebi que aquilo lá, aquele sonho, né, aquela expectativa, não ia ser realidade. Eu acabei aprendendo, sim, né, algumas coisas legais na faculdade, coisas que indiretamente me ajudaram bastante, né, desenvolvi responsabilidade, fiz contatos, então foi uma experiência válida, mas nada de aula muito foda de 3D. E quando eu percebi que a faculdade não ia me entregar o que eu estava querendo, né, que era aquele conhecimento mais técnico de 3D, como me tornar um profissional e coisas do tipo, eu pensei em largar a faculdade. Eu percebi que buscando conhecimento fora da faculdade, talvez eu ia evoluir mais rápido ainda. Mas por pressão da família, né, meu filho tem que ter um diploma, eu continuei na faculdade e depois de 4 anos e meio eu me formei, como você pode ver aí na foto. E muita gente vem me perguntar, né, ô Álvaro, qual curso de faculdade você fez? Qual faculdade você recomenda que eu faça? E a verdade é que eu, particularmente, não conheço nenhum curso superior, né, nenhuma faculdade que vai te preparar para o mercado de 3D. Nenhuma faculdade vai te passar um conhecimento técnico realmente de como se tornar um artista 3D. E uma coisa muito importante que é bom deixar claro é que para entrar nessa área, para ser contratado, para pegar trabalhos, só o seu trabalho importa. As empresas vão olhar apenas o seu portfólio. Você não precisa de diploma, de faculdade, nem nada disso para se tornar um artista 3D. Inclusive, muitos dos maiores artistas 3D do mundo não possuem um diploma, não fizeram faculdade. Nessa época da faculdade, né, quando eu estava estudando, minha rotina era basicamente, durante o dia ali, e à noite, ficar fazendo projetos da faculdade, né, estudando, e eu chegava em casa e ficava até de madrugada, horas e horas, procurando conteúdo na internet de 3D. Né? Então eu ficava vendo fóruns de 3D, tutoriais no YouTube, todo tipo de conteúdo que eu conseguisse encontrar. Mas eu estava um pouco perdido, né? Porque eu pegava aquele tanto de conteúdo picado, meio sem direção, então eu acabava aprendendo coisas que não tinham muita relação entre si. Eu estava evoluindo como artista, mas não estava sentindo que eu estava evoluindo o suficiente, né? Eu estava um pouco perdido, eu não sabia o que fazer com aquele tanto de conhecimento picado. As aulas, tudo que eu via, não seguia uma ordem lógica. E nessa época eu estava procurando informações na internet que eu descobri os fóruns de 3D, né? De artes digitais. E foi aí que a minha cabeça explodiu. Era absurdo o nível do trabalho dos caras. Eu via profissionais do topo da indústria ali postando coisas e eram trabalhos incríveis, né? E foi aí que eu percebi o abismo que existia entre o nível que eu estava e o nível desses caras que estavam no topo da indústria. E uma das coisas que me impressionou e me deixou bastante empolgado foi perceber que muitos desses artistas top assim, do mundo eram brasileiros. E eu podia ficar desmotivado, desiludido, mas não. Eu fiquei ainda mais empolgado, né? Vendo a possibilidade, o tanto que eu ainda tinha para crescer. Então eu usei o trabalho desses caras que estavam muito à frente do meu nível, né? Como motivação para tentar alcançar eles. Então meu objetivo passou a ser, não, eu vou estudar pra caramba e eu vou chegar no nível desses caras que estão no topo. Mas aí eu pensei, pô, se eu continuar estudando como eu estou estudando, só com um videozinho do YouTube, tutorial gratuito, essas coisas, eu vou demorar muito para chegar no nível desses caras, né? Vai ser uma estrada muito longa. Foi aí que, em 2012, surgiu uma oportunidade de ouro na minha vida. Surgiu a chance de fazer um curso online com 2 brasileiros que estavam no topo do mercado de arte 3D na época. E na minha cabeça foi bem simples, né? Se eu entender como esses caras pensam, como eles realizam os projetos, eu vou conseguir fazer projeto no mesmo nível que eles estão fazendo. E o curso na época era bem caro, né? Se não me engano, ele custava mais de R$ 3.000. E eu corri atrás, consegui a grana e garanti minha vaga. E ainda bem, porque esse curso realmente foi uma virada na minha vida e essa foi a única turma desse curso que aconteceu, né? Depois disso, o curso foi fechado, então eu fiz parte da única turma que rolou na época. E sério, tá ali do lado de artistas desse nível que estavam realmente trabalhando no mercado internacional
mudou totalmente a minha vida. Foi uma experiência muito louca. Nem se comparava com ficar vendo tutoriais no YouTube, vendo essas coisinhas picadas pela internet. E nesse curso meu trabalho realmente evoluiu muito. Aqui estão dois projetos que eu realizei, dois dos 4 projetos que eu realizei nesse curso, e em poucos meses meu trabalho deu um salto de qualidade assim, assustador. Mas claro, né, não é só assistir aulas. Você pode ter aula com o melhor professor do mundo. Se você não se dedicar bastante, você não vai sair do lugar. Então, além de assistir às aulas com bastante atenção, eu me dedicava muito todos os dias para absorver todo o conhecimento e colocar em prática. Não adianta só teoria, né? A gente tem que praticar. Inclusive, essa criatura que eu fiz nesse curso foi o meu primeiro projeto que deu uma repercussão grande na internet. Então, eu fui chamado para dar entrevistas. Essa criatura saiu, eu acho, em 2 revistas grandes na época. E aqui está minha foto de um jovem sem bigode, cheio de sonhos, né? Foi uma experiência muito legal e realmente me motivou bastante a continuar seguindo firme nessa trajetória. Depois que eu saí do curso, continuei a estudar, postar meus trabalhos com um nível bem mais alto, apareceu um americano querendo que eu fizesse 2 personagens para ele. Essa foi minha primeira experiência com o mercado de colecionáveis. Esse projeto era basicamente eu pegar 2 personagens que ele tinha criado para uma história em quadrinho dele e fazer modelos 3D que iam ser impressos, né? Iam ser criados miniaturas desses personagens. E nessa época, né, eu estava começando, eu já recebi $500 para cada um desses personagens, ou seja, $1.000 esses 2 projetinhos. E se a gente converter para hoje, né, dá mais de R$4.000. Para mim, na época, era muita grana. Foi aí que caiu a ficha, né? Pô, todo aquele investimento, todo aquele suor, né, todo aquele trabalho duro, tá valendo a pena. Eu tô vendo que realmente dá para viver muito bem disso. Eu percebi que aquilo era só o começo, mas que eu tinha uma longa jornada pela frente, que eu ia conseguir evoluir muito ainda e conseguir pegar projetos ainda mais legais. Foi muito legal perceber que eu podia realmente viver com aquilo que eu amava, né? Eu percebi que eu podia calar a boca de todos aqueles parentes que não acreditavam que o que eu fazia era realmente uma coisa séria que poderia ser, sim, minha profissão. Depois de algum tempinho, um dos professores daquele curso que eu tinha feito começou a me chamar para ajudar ele em alguns trabalhos. Então eu ajudava em umas coisas mais técnicas, né? Dava uma ajuda para ele ali. E um dos projetos que ele me chamou para trabalhar foi esse aqui do lado. Uma estátua, né? Um diorama das 4 tartarugas ninjas do filme que estava saindo na época. Essas estátuas estavam sendo feitas para aquela empresa lá do Japão, uma Prime One Studio, e foi uma experiência incrível. Eu estava trabalhando do lado de um artista que eu admirava muito num projeto gigante desse, né? Eu aprendi muito nesse projeto, realmente foi uma escola para mim. Até que alguns meses depois de finalizar as tartarugas, essa mesma empresa, a Prime One Studio, entrou em contato comigo. Eles estavam me chamando para desenvolver uma estátua do Batman do jogo Arkham Knight. E essa foi a primeira vez que eu fui responsável diretamente, né, para a criação de uma estátua de uma franquia tão grande, né, um jogo AAA desse. Até então tinha sido aqueles projetos menores, macaquinho, apenas ajudas, coisa do tipo, mas agora não, dessa vez era eu diretamente com a empresa. E é bem provável que essa estátua seja a mais importante que eu já fiz na minha carreira. Inclusive eu tenho muito orgulho de tê-la aqui na minha coleção. Era um projeto muito grande, né, de um personagem icônico como Batman, e eu não tinha muita experiência, então fiquei com bastante medo de pegar esse projeto e não conseguir, mas eu tomei coragem e aceitei o desafio e caí para dentro. Foram semanas de trabalho duro, né, me dedicando bastante. Eu nunca tinha lidado com um projeto tão complexo quanto esse. Além disso, não existia conteúdo na internet focado nesse mercado de colecionáveis, né, de impressão 3D. Esse mercado estava apenas engatinhando, então eu estava meio que sozinho, assim, eu tive realmente muita dificuldade para realizar esse projeto. Voltando ao projeto do Batman, eu consegui finalizar o projeto e foi um sucesso. Se não me engano, foram feitas 3.500 cópias dessa estátua, custando $900, né, uma estátua bem cara, e foram vendidas todas. As estátuas realmente se esgotaram, os colecionadores adoraram e a empresa também. E eles gostaram tanto, né, não só do resultado da arte em si, mas das vendas, obviamente, que eles me passaram mais um projeto, e mais um, e mais um, e depois disso minha carreira nunca mais parou. Eu trabalhei com a Prime por mais de 2 anos e foram dezenas de projetos que eu realizei. E não só para a Prime, né, já há alguns anos que eu foco nesse mercado de colecionáveis e foram vários projetos para empresas do mundo inteiro. E o legal é que lá no começo da minha carreira, né, eu ficava sonhando em trabalhar com essas empresas grandes, com essas franquias que eu gostava, ficava torcendo para surgir oportunidade
E hoje, né, agora que eu já tenho mais experiência, um portfólio de peso, já é o contrário. As empresas que me procuram e muitas vezes, infelizmente, eu tenho que acabar negando os projetos. E no final de 2018, mesmo estando trabalhando com uma coisa que eu amava, super estável, sendo bem remunerado por isso, eu percebi uma coisa. Observando o mercado e os artistas brasileiros, eu percebi que não tinha ninguém transmitindo conhecimento de qualidade, né, conhecimento gratuito dessa área de 3D focado para o mercado de colecionáveis. E eu sei da importância, né, do peso que é essa questão de transmitir conhecimento. Eu mesmo sou fruto disso, né? Tudo que eu sei hoje eu aprendi com outras pessoas. Então, se eu não tivesse aprendido com fóruns, com vídeos que eu vi no YouTube, não só de brasileiros, né, mas de gringos também, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, com isso em mente, eu saí da minha zona de conforto, saí do anonimato e comecei a criar conteúdo para YouTube, para Facebook, no Instagram, tudo isso querendo realmente ajudar a comunidade de artistas brasileiros. E não foi uma decisão fácil, né? Eu estava ali na minha zona de conforto, fazendo projetos legais, ganhando bem, mas sabendo do impacto que isso podia gerar na vida das pessoas, eu decidi aceitar o desafio. Então eu comecei a fazer lives semanais no YouTube. Já faz mais de um ano que eu estou nessa, não pulei nenhuma semana até hoje, então toda semana eu faço live com conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, para que qualquer um possa ver, né? Qualquer um pode ter acesso a essas informações. E de lá para cá, né, são mais de 80, 100 horas de conteúdo gratuito no YouTube que está disponível no meu canal, posts diários no Facebook e no Instagram, muito conteúdo, muita informação compartilhada e junto com isso vieram vários depoimentos de pessoas que me acompanham. E sério, eu tenho recebido centenas, literalmente centenas de mensagens de pessoas me agradecendo por todo esse conteúdo que eu estou compartilhando, esse conhecimento. E aqui estão só alguns exemplos das pessoas que realmente estão mudando de vida só de acompanhar meu trabalho. Beleza, eu já falei um pouco sobre mim, um pouco sobre esse mercado de colecionáveis, mostrei que mesmo sendo difícil é possível chegar lá, mas e aí, né? O que é esse tal de mercado de colecionáveis? Como funciona esse mercado? Assim como tem pessoas que gostam de colecionar carros, selos, qualquer coisa do tipo, existem muitas pessoas ao redor do mundo que gostam de colecionar status dos seus personagens favoritos, de jogos, filmes, séries, enfim, status que representam personagens que essas pessoas adoram. Mas não confunda, né, esses personagens com brinquedos, porque essas estátuas são verdadeiras obras de arte e podem ter um valor muito elevado. Muitas dessas estátuas, né, que são realmente itens de colecionador, podem custar 500, 1.000, 4.000 dólares ou até mesmo mais. Muitas dessas estátuas chegam aqui no Brasil, após os impostos e tudo mais, com valores acima de 20 mil reais. Muitas dessas estátuas são raríssimas e possuem uma edição limitada. E com isso, os colecionadores chegam a gastar verdadeiras fortunas para ter uma coleção como essa aqui minha. Não, tô brincando, essa coleção não é minha não, mas um dia eu chego lá. E obviamente, né, essas estátuas são criadas por escultores, por artistas. E é aí que a gente entra. Então, temos colecionadores, os colecionadores querem estátuas, as empresas que criam estátuas precisam de artistas, entram em contato com a gente e todo mundo sai ganhando. O artista, então, trabalha com o que ama, recebe uma grana boa por isso, muitas vezes, né, como eu disse, recebe as estátuas de presente para ter uma coleção própria, e os colecionadores vão receber, né, vão ter opções aí para comprarem estátuas de altíssima qualidade. E uma das coisas que mudou nos últimos anos, que tornou esse hobby tão popular, assim, está crescendo cada vez mais, é a popularização da impressão 3D, né? O desenvolvimento da tecnologia da impressão 3D. Até poucos anos atrás, todas essas estátuas, né, de coleção eram criadas através da escultura tradicional. Ou seja, o escultor utilizava vários materiais, né, como argila, clay, madeira, mármore, cera, qualquer coisa, e ia ali com suas próprias mãos e ferramentas, esculpindo, e a partir dali, a partir desses materiais, né, da habilidade do escultor, eram criados esses personagens. Como nessa foto aqui, né, que eu estou fingindo que eu estou esculpindo esse Hellboy. Esse Hellboy, na verdade, eu já tinha feito ele, mas eu tirei uma foto legal. E para esse busto, né, esculpir esse busto, eu utilizei plastilina, que é basicamente uma massinha de brincar, né, de escola mesmo. Então o processo é basicamente o artista esculpe, né, faz ali o visual, as formas, cria a estátua do personagem, depois
são feitos moldes de silicone, né, nessa peça que vai ser a matriz, né? Depois, através desses moldes, são criadas várias cópias em resina, que aí sim é o produto final que será vendido para os colecionadores. Então o escultor faz a cópia original e depois disso são feitas várias outras cópias para serem comercializadas. Porém, né, com o avanço da tecnologia, da computação gráfica, veio a escultura 3D, né, a escultura digital. Aqui nessa foto, de novo, estou eu fingindo que estou fazendo uma escultura no computador. Mas na verdade é assim mesmo que é feito. Basicamente, tudo que é feito na escultura tradicional, né, aquelas formas, esse processo de escultura mesmo, é feito da mesma maneira, só que utilizando um computador e alguns softwares especializados nessa escultura digital. E a gente também usa uma caneta, né, que é uma mesa digitalizadora que simula ali como se fosse a ferramenta do escultor. O processo de escultura em si é bem similar. A diferença é que o escultor tradicional já tem a peça física ali na frente dele e o escultor digital, para trazer a peça dele, né, a escultura dele para o mundo real, é utilizada a impressão 3D. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Pô, mas você vai ter que fazer impressão 3D, por que não faz direto no tradicional, né? Qual que é a vantagem de fazer primeiro no computador e depois utilizar a impressora 3D? Bom, cada técnica tem suas vantagens e desvantagens, mas atualmente, nesse mercado de colecionáveis, grande parte das empresas aderiu, algumas totalmente, né, outras parcialmente, mas a maioria delas aderiu à escultura digital, pelo fato de ter várias vantagens que facilitam muito o processo de criar um colecionável que vai ser vendido no mundo inteiro. Dentre várias vantagens, né, da escultura digital, eu acho que a principal delas é a facilidade do transporte. Porque se um escultor tradicional faz uma escultura e tem que enviar para outro país, né, caso a empresa esteja em outro país, é extremamente complexo o envio dessa peça, né? Ela pode se quebrar no caminho, pode se perder, então tem diversos problemas. Já com a escultura digital, eu posso terminar um projeto agora para uma empresa do outro lado do mundo, eu faço o upload e em poucos minutos essa empresa já tem acesso aos arquivos que eu criei. Não tem todo esse transporte físico que pode ser muito perigoso e muito caro. Talvez se eu fosse um escultor tradicional, eu não estaria trabalhando para empresas do mundo inteiro, né? Esse fato da escultura digital existir facilitou muito a minha vida e tornou esse mercado, né, de artistas muito mais globalizado. E se não bastasse, as impressoras 3D estão cada vez mais acessíveis. Antes elas custavam uma fortuna, né? Estavam presentes apenas em fábricas, mas hoje eu mesmo possuo 2 impressoras 3D em casa, né, como eu disse, e acabo imprimindo vários projetos por hobby. Pelo fato, né, das empresas estarem muito migrando para a escultura digital, grandes artistas tradicionais estão migrando para o 3D. Um ótimo exemplo é o Mark Newman, que é uma lenda viva, assim, um artista incrível, que já fez diversos trabalhos para Sideshow Collectibles, que é talvez a maior empresa de colecionáveis que existe, e era um cara que só fazia as coisas na escultura tradicional, só que de uns tempos para cá ele migrou para o digital. Ele não abandonou o tradicional, mas grande parte dos trabalhos que ele cria atualmente são feitos no computador. Então fica a dica aí, se você tem interesse em entrar nessa área, quer ser um artista que faz colecionáveis, é muito mais fácil você entrar nesse mercado sendo um artista 3D. A escultura tradicional não morreu de jeito nenhum, tem vários artistas que continuam fazendo trabalhos incríveis com clay e vários outros tipos de materiais, porém o mercado para artistas 3D é muito maior e mais acessível. E você não precisa de migrar, né? Eu mesmo comecei direto no 3D, na escultura digital, e hoje trabalho só com isso. E falando desse mercado, né, só para você ter uma noção da quantidade de possibilidades que existe nele, eu vou te mostrar diferentes estilos e tipos de colecionáveis que são produzidos pelas empresas. E existem várias empresas em cada um desses nichos que eu vou te mostrar agora. Começando pelas estátuas realistas, eu coloquei aqui de exemplo 3 estátuas que eu trabalhei para a Prime One, que são personagens, né, do filme Batman vs Superman. Temos a Mulher Maravilha, o Superman e o Batman com armadura. Essas estátuas são enormes, na escala 1:2. Elas têm mais ou menos 1 metro de altura. Como você pode ver, são estátuas que tentam chegar mais próximo possível da realidade, né? Tentam ser o mais realistas possíveis. Então, enquanto eu estava trabalhando nessas esculturas, o objetivo era que cada estátua, né, principalmente o rosto, ficasse o mais parecido com o ator possível. É realmente para a pessoa olhar, reconhecer o ator, né? Ali o Superman, a gente tem que ver o Henry Cavill ali. Por exemplo, no rosto do Ben Affleck, né, eu tive que fazer aquele queixo dele gigante e
Inclusive, né, a gente tenta esculpir até os defeitos da pessoa, né? Rugas, pequenas imperfeições. Então, se o Ben Affleck tem uma verruguinha, sei lá, abaixo da boca, eu vou lá na escultura e coloco. Tem que ficar o mais preciso possível com o ator. E esse é um mercado muito grande. Os filmes de super-heróis estão cada vez mais populares, né? Tá um boom assim, enorme de vários filmes e muitas empresas querem artistas que fazem esse tipo de trabalho. Um ótimo exemplo é a empresa Hot Toys, que faz figuras de ação extremamente realistas de personagens de filmes. O trabalho deles é incrível. Inclusive, existem artistas especializados na escultura de rosto de ator. E a gente chama isso de likeness, né? Likeness é quando a gente faz uma escultura de uma pessoa específica. Fazer likeness é muito complicado, então essa é uma habilidade muito valorizada. Tem artistas que só trabalham com isso e são muito bem remunerados. Outro estilo que existe aí no mercado são as estátuas de comics, né? De histórias em quadrinhos. É um mercado enorme também e é o que eu mais atuo. Eu já criei vários projetos nesse estilo. E aqui estão alguns exemplos, né? Nós temos o Magneto, o Omega Red, né, que é um vilão ali dos X-Men, e o Star-Lord, baseado nos quadrinhos. Todas essas estátuas foram criadas para a empresa XM Studios, lá de Singapura. Mas dentro desse estilo de comics, né, de quadrinhos, existem variações também. Algumas empresas gostam de fazer o personagem bem fiel aos quadrinhos, com o uniforme e o rosto exatamente igual, né? Inclusive com a simplicidade, né? Uma escultura mais limpa. Já algumas empresas, como a XM, gostam de pegar aquele visual dos quadrinhos e dar um toque de realismo a mais. Então essas três estátuas são ótimos exemplos. Se você comparar esses personagens como eles são nos quadrinhos, você vai ver que essas estátuas são muito mais detalhadas. Então, como artista, eu tive a liberdade ali de adicionar um pouquinho de detalhes a mais assim na roupa do personagem, uma fivela a mais, um botão ali a mais. Ou seja, é muito comum nesse mercado as empresas quererem que o artista interprete os quadrinhos e traga aquele visual dos quadrinhos para a realidade, né? Para ficar um personagem mais parecido com o que a gente vê nos filmes. Mas, obviamente, né, sem perder a essência dos quadrinhos. Esse Star-Lord, por exemplo, se você pegar o capacete dele, ele se parece muito com os quadrinhos, né? O design é bem parecido, mas se você olhar de perto, você vai ver que ele é bem mais detalhado, né? Ficou bem mais interessante. Às vezes uma estátua muito fiel aos quadrinhos, ela fica um pouco sem graça. Esse mercado de comics é o que eu mais gosto de trabalhar. A gente fica ali entre o realismo, né, e uma coisa mais estilizada e tem bastante liberdade de criar coisas incríveis, né? É um estilo que eu gosto muito e acho muito divertido de fazer. Outro estilo que existe que o pessoal adora são estátuas de anime, né? Estátuas com essa pegada mais oriental. Essas estátuas são muito populares no mundo inteiro e é um mercado gigantesco. Existem várias empresas que fazem apenas estátuas de anime. E uma característica dessas estátuas é que elas tendem a ser um pouco mais lisas, um pouco mais clean, sabe? As empresas tendem a gostar da estátua bem fiel ao mangá ou anime, ou seja, tudo mais liso, né? De exemplo aqui, eu coloquei essa estátua da direita, que é o Hitsugaya, do Bleach, que foi uma estátua que eu criei para Tsumi Art. E você vê que é uma estátua bem mais lisa, né? Bem mais simples, entre aspas, em relação a esculturas realistas ou esculturas baseadas em comics. A gente vê a roupa mais lisa, o rosto também mais simplificado, tudo tentando ser mais fiel possível ao anime. Mas dentro do estilo de anime existem variações também. Um exemplo legal é essa imagem mais à esquerda, né, de cima, o Guts, que é o personagem do Berserk, que é uma estátua que eu fiz para a mesma empresa do Hitsugaya, a Tsumi. Ele é também uma estátua de anime, mas ela é um pouco mais detalhada. A gente já tem texturas na capa, texturas na armadura, o rosto já é mais detalhado. E a imagem do meio, né, que é novamente o Guts, só que dessa vez é uma estátua que eu trabalhei para a Prime One Studio. E você vê que é o mesmo personagem, só que bem mais detalhado, né, com sangue, ele tem detalhes de poros, a base é bem mais detalhada, ou seja, é uma pegada um pouco mais realista do mesmo personagem. Então a gente consegue ver três personagens, né, três estátuas, no caso quatro, né, tem o Griffith aqui do lado também, que estão enquadrados no mesmo estilo de anime, mas cada uma com uma pegada, né, com um estilo diferente. Ou seja, mesmo que você queira trabalhar com esse estilo de anime, você vai ter diversas possibilidades de expressar sua arte. Eu só queria deixar bem claro aqui que fazer uma estátua como esse Hitsugaya aí
parece ser bem mais simples do que fazer uma estátua realista, né? Mas a verdade é que não é não. Fazer estátuas de anime é uma atividade muito difícil, porque a gente tem que interpretar um desenho, né, uma coisa que é totalmente bidimensional, lá o traço do artista, em uma escultura 3D. E essa escultura tem que funcionar de todos os ângulos. E isso é uma atividade muito complicada. Então pode parecer mais simples, mas não se engane. E por último aqui nós temos outro estilo que eu separei, que é o estilo cartoon, que são estátuas realmente baseadas em desenhos animados, coisas mais simples, mais fofinhas, né? Inclusive essa estátua dos Minions é uma estátua bem cara e foi criada pela Prime One também, a mesma empresa que fez o Guts do Berserk, né, todo sangrento. Então é legal ver também que às vezes uma mesma empresa produz vários tipos diferentes de estátuas. E você pode ver, né, que são estátuas bem fofinhas, mais lisas também, mais simples, no mesma pegada do anime, né? Só que elas são baseadas em desenhos mais ocidentais, né? Coisas mais americanas, desse estilo. E, do mesmo jeito do anime, né? Não se engane. Não é porque as estátuas são fofinhas, bonitinhas, que são simples de fazer, não. É bastante complicado fazer uma estátua desse estilo. E é legal ver, né, que existem estátuas para todos os estilos. Então tem artistas que gostam apenas de fazer personagens de anime, tem artistas que preferem fazer estátuas mais realistas, mais comics, que é o meu caso. Outras pessoas adoram fazer personagens de cartoon. Ou seja, né, tem mercado para todo mundo. Se você gosta de fazer estátua só de um estilo, cara, vai ter várias empresas que fazem estátua só nesse estilo. E existem também fusões desses estilos. Então a gente pode ver muita estátua, às vezes é uma estátua cartoon com pegada realista, às vezes a gente vê estátuas de anime com pegada realista, às vezes a gente vê uma estátua, sei lá, comics com uma pegada cartoon. Então não são regras não, só estou mostrando diferentes estilos e tenha consciência que existem várias variações dentro deles. Além desses estilos que eu mostrei para você que existem de colecionáveis, né, existem também diferentes tipos. E estátuas são apenas um desses tipos. E eu peguei aqui o Iron Man para usar de exemplo e te mostrar diferentes tipos de colecionáveis que podem ser criados a partir do mesmo personagem. O primeiro aqui que você vê no canto esquerdo é uma estátua do Iron Man criada pela XM Studios. Tá, mas o que é uma estátua, né? Basicamente, assim, a principal característica de uma estátua é que ela é estática, ou seja, ela não mexe. Além disso, é bem comum nesse mercado de estátuas que elas tenham uma edição limitada e uma qualidade altíssima. Esse Iron Man, por exemplo, foram feitas 1000 cópias no mundo inteiro, ou seja, só existem 1000 cópias. E, juntando essa raridade com uma alta qualidade, o valor dessas estátuas vai lá em cima, né? Então são verdadeiras obras de arte. Além disso, muitas dessas estátuas são bem grandes, né? Bem pesadas, tem estátuas aí que pesam mais de 20 quilos. E elas vêm numa caixa muito legal, realmente é um produto muito premium. E esse é o mercado que eu mais trabalho atualmente. Eu basicamente faço apenas estátuas hoje em dia. Porém, um artista 3D como eu pode atuar em outros mercados também. E um deles é o mercado de action figures, ou seja, figuras de ação. Essas action figures geralmente têm uma qualidade muito boa também, bem próxima das estátuas. E existem empresas que fazem estátuas incríveis, como esse Iron Man que você vê, foi feito pela Hot Toys, que tem um rosto, né, o likeness, incrível, assim, parece muito com o ator Robert Downey Jr., né? Mas a principal característica, né, da figura de ação, como o próprio nome diz, é que ela se move. Esse Iron Man, por exemplo, é todo articulado e você pode colocar ele na pose que você quiser. Por exemplo, se eu quiser colocar esse Iron Man soltando, né, um raio pela mão dele, basta ir lá na action figure e mudar a posição dele, que funciona perfeitamente. Diferente das estátuas, né, que o escultor já faz uma pose definida e ela só fica nessa posição. Mas lembre-se, action figure não é brinquedo não. Não vai comprar um Hot Toys e dar para o seu filho brincar, porque são itens de colecionador, muitas action figures são bem raras e podem custar uma verdadeira grana. Outro tipo de colecionáveis são as figures, ou figuras, que elas são um meio termo ali entre uma estátua e uma action figure, porque geralmente elas são estáticas também, né, ficam numa pose só, porém são feitas com material mais barato um pouco, né, a qualidade do material que é feito não é tão alto quanto de uma estátua. Geralmente elas são feitas de um material mais leve, né, um plástico, mas mesmo assim muitas têm um visual incrível, como você pode ver esse Iron Man aí, que é bem legal, né? As figuras são uma ótima alternativa para quem quer ter uma coleção bacana e cheia de super-heróis, mas sem gastar muita grana.
E o bom é que elas geralmente não são exclusivas, né? Elas não possuem uma edição limitada, então isso faz com que o preço delas abaixe muito. E por último, e não menos importante, nós temos os toys, né? Os brinquedos. E um artista 3D que cria estátuas, né? Cria colecionáveis, pode também atuar nesse mercado de brinquedos. Dá uma olhada aqui nesse Iron Man, por exemplo. Se a gente comparar eles com uma estátua, né? Ou até mesmo com uma figure, a gente sente, né? Só de olhar, que a qualidade é bem inferior. Isso não quer dizer que o trabalho do artista é inferior aos outros, né? Se a gente vê esse Homem de Ferro aí, a gente vê que ele tem vários detalhes, né? É uma escultura super bem feita, porém, na etapa de produção mesmo, para fazer uma coisa mais acessível para a criançada, são usados materiais mais simples, a pintura é muito mais simples também, e isso faz com que a qualidade do brinquedo seja bem inferior à de uma figure ou de uma estátua, né? Você não vai querer comprar um boneco aí de R$ 2.000 para o seu filho ficar jogando na parede. Além desses 4 tipos de colecionáveis que eu já falei, existem vários outros, né? Eu estou falando aqui de alguns exemplos só para você ter noção do tamanho desse mercado, né? De algumas áreas que um artista 3D pode atuar. Para você ter noção, isso não faz muito tempo não. Eu já fiz até abridor de garrafa. Eu fiz um abridor de garrafa que era um likeness, uma cabeça do Donald Trump. Quando você abria a garrafa, ele falava umas frases muito loucas. Então, você vê que, além de fazer projetos grandes para empresas renomadas, eu faço alguns trabalhinhos menores também em diversos mercados diferentes. Isso são apenas alguns exemplos, né? Com certeza existem mercados que eu não conheço ou mercados que ainda vão surgir com o avanço da tecnologia. Essa área de artes 3D muda a todo tempo, né? Cada dia tem uma impressora nova, uma tecnologia nova, então quem sabe o que vai vir no futuro. A impressão 3D está cada vez mais acessível, novas empresas estão surgindo, então eu acho que esse é um mercado que tem muitas oportunidades para quem quiser ingressar. E se você quer começar nessa área, cara, eu acho que agora é a hora. A cada dia, né, a tecnologia se desenvolve, está mais difícil de acompanhar, mais artistas surgindo, então não perde tempo não. Se você quer ser um artista 3D de colecionáveis, aproveita esse momento porque agora está bombando. Então, estamos chegando ao final desse primeiro episódio do workshop. Espero que você tenha aprendido muito, né, entendido a mensagem que eu quero passar aqui. O mercado dos colecionáveis está crescendo, a tecnologia está se desenvolvendo, estão aparecendo várias oportunidades para artistas aí e qualquer um pode sair do zero e chegar a trabalhar com empresas grandes, né, como a Prime One, qualquer empresa dessas. E eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu saí do zero e hoje estou vivendo realmente o sonho. E eu não sou o único. Não é nada fácil, né? Eu não quero dizer que é fácil, mas é totalmente possível chegar lá. Lembrando que na quarta-feira nós teremos o segundo episódio do nosso workshop e nessa aula, né, eu vou falar um pouco como você pode se desenvolver como um artista com mais eficiência. Eu vou dar várias dicas, né, mostrar algumas estratégias que eu tenho certeza que vão te ajudar muito a se desenvolver mais rápido como artista. E antes de finalizar aqui, eu só quero te pedir 2 coisas. A primeira é para você deixar um comentário aqui embaixo. Conta o que você achou desse workshop, posta qualquer dúvida, qualquer coisa. Comenta aí para eu saber o que você achou desse episódio aqui. Eu prometo que eu vou ler todos os comentários com muito carinho e tirar todas as dúvidas, hein? Então qualquer coisa pode perguntar mesmo. Então, por favor, deixe seu comentário que eu vou responder todos. Isso é muito importante para mim. E a segunda coisa é que você me siga nas redes sociais, né? Eu tenho aqui minha página no Facebook, meu perfil no Instagram e meu canal no YouTube. No Facebook e no Instagram eu faço posts diários sobre esse mercado de colecionáveis, dou várias dicas legais. E no meu canal no YouTube eu disponibilizo todas as lives que eu faço, né? Toda terça-feira eu faço uma aula ao vivo e estão todas disponíveis no meu canal. Tem muito conteúdo foda lá. Ou seja, se você tem interesse nessa área, né, principalmente no mercado de colecionáveis, cara, me segue nessas redes sociais que você vai aprender muita coisa legal. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha aprendido bastante. E nos vemos no segundo episódio, na quarta-feira, hein? Valeu, até mais!